Você já ficou olhando para o celular, esperando uma mensagem que não vinha e ao mesmo tempo se perguntando o que você fez de errado? Essa pergunta, o que eu fiz de errado, ela nasce cedo na vida de uma mulher. Antes dos 20 anos, já aprendemos a duvidar de nós mesmas primeiro e do outro depois. Então, quando um homem se afasta, quando ele fica em silêncio, quando ele te ignora sem explicação nenhuma, o primeiro movimento é sempre para dentro. A gente revisa cada palavra que disse, cada mensagem que mandou, cada silêncio que devolveu tarde demais, mas eu preciso te contar uma coisa que ninguém te disse antes. O silêncio dele não fala sobre você, ele fala sobre ele. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde mora a fraqueza de um homem que escolhe te ignorar. E como, quando você entende isso, você para de se pequenar para caber numa história que nunca foi sobre o seu valor. Existe uma cena que se repete em milhares de casas brasileiras, em todas as idades, em todas as classes. É a mulher sentada na beira da cama, celular na mão, o marido ou o namorado do outro lado da casa, quieto, indiferente, como se ela fosse mais um móvel ali. E ela pensa: será que eu exagero demais? Será que eu peço atenção demais? Será que eu deveria ser mais leve, mais fácil, mais dócil? Ninguém nunca disse para essa mulher que o silêncio de um homem, na maioria das vezes, não é força, é medo disfarçado de indiferença. Um homem que te ignora, no fundo, está tentando controlar alguma coisa que ele não sabe nomear dentro dele mesmo. Pode ser o medo de sentir demais, pode ser o desconforto de perceber que você importa mais do que ele gostaria de admitir, pode ser o orgulho tentando esconder aquilo que ele nunca aprendeu a dizer em voz alta. Isso não te absolve de nada, porque você não fez nada de errado. Isso apenas devolve para ele o peso que sempre foi dele. E existe uma frase que eu carrego comigo há anos e que eu quero te dar de presente agora. Aquilo que um homem não consegue encarar dentro de si mesmo, ele projeta para fora, muitas vezes em forma de distância. Agora, eu preciso te contar sobre o erro mais comum que as mulheres cometem quando são ignoradas. Não é um erro de caráter, é um erro de instinto, porque foi isso que nos ensinaram desde pequenas. Quando alguém se afasta, você se aproxima mais. Quando alguém esfria, você esquenta o dobro. Quando alguém some, você aparece mais. Você já postou uma indireta esperando que ele visse? Já checou se ele tinha visto o seu story? Já ficou mais disponível justamente no momento em que deveria ter recuado? Isso tem nome e não é fraqueza sua. É um padrão que a gente aprendeu a repetir porque em algum momento da vida alguém nos ensinou que amor é sinônimo de prova, que para ser amada você precisa se esforçar mais do que o outro. Mas existe uma verdade que muda tudo. Quando você se torna disponível demais, você entrega a ele a única coisa que sustentava o jogo, a certeza de que não importa o que ele faça, você vai estar lá. E é exatamente essa certeza que precisa ser quebrada, não como estratégia, não como jogo, mas como um retorno genuíno para dentro de você mesma. Deixa eu te contar sobre a primeira fraqueza que mora dentro de um homem que escolhe o silêncio. Ele só se sente no controle enquanto acredita que você vai estar disponível. É essa crença, quase inconsciente, que sustenta a indiferença dele. Ele não precisa fazer esforço nenhum, porque no imaginário dele você é fixa, previsível, uma presença garantida. Só que a vida ensina, e ensina do jeito mais silencioso possível, que nada que é forçado dura. E quando essa mulher que antes esperava começa a viver a própria vida, não por vingança, não por estratégia, mas porque ela cansou de se colocar em segundo plano. Alguma coisa nele racha, ele sente o vazio que a ausência dela deixou, mesmo sem saber nomear. Porque existe uma verdade sobre nós, seres humanos. A gente só percebe o valor de algo quando esse algo deixa de estar garantido. Não é sobre fazer joguinho, é sobre parar de mendigar espaço numa vida que deveria te acolher por inteiro, não por partes. A segunda fraqueza é ainda mais silenciosa e talvez até mais dolorosa de reconhecer. Muitos homens se sentem confortáveis justamente porque sentem a insegurança da mulher ao lado deles. Quando ele percebe que você tem medo de ficar sozinha, medo de não encontrar coisa melhor, medo de que o tempo esteja passando e a vida esteja te deixando para trás, ele relaxa, porque a insegurança dela vira o descanso dele.
Isso não é maldade consciente na maioria das vezes. É um mecanismo antigo, quase animal, onde há dependência, há controle. E onde há abundância, não de dinheiro, mas de presença, de valor próprio, de vida cheia, o controle desaparece. Você já reparou como, quando uma mulher está bem consigo mesma, cercada de gente, de propósito, de rotina, cheia de sentido, ela deixa de parecer alguém fácil de ignorar? Não porque ela mudou de estratégia, mas porque ela deixou de estar vazia por dentro, esperando alguém preencher. Essa é a virada mais silenciosa que existe. Você não precisa provar nada, você só precisa parar de se esvaziar para caber num espaço que nem sempre te merece por inteiro. Agora eu quero falar sobre a terceira fraqueza, e essa é talvez a mais brasileira de todas, porque ela mora dentro de cada mulher que já colocou um homem no centro absoluto da própria vida. Muitas de nós, sem perceber, fomos ensinadas que amar é se dedicar por completo, que cuidar é se anular, que uma boa parceira gira a vida dela em volta do homem que escolheu. E é exatamente isso que alimenta nele a sensação de ser insubstituível. Mas quando você reconecta com as amigas que tinha abandonado, quando volta a visitar a mãe, a irmã, aquela prima que sempre te fez rir, quando retoma um hobby que ficou esquecido numa gaveta da própria vida, alguma coisa acontece. Você deixa de ser um satélite girando em volta de uma única presença e volta a ser o centro da sua própria história. E é justamente aí que a ilusão dele desmorona, porque ele percebe, sem que ninguém precise dizer, que talvez não seja mais o único ponto de referência na sua vida. E isso, muito mais do que qualquer jogo, é o que desperta nele algo que ele nunca soube nomear: a incerteza de que talvez precise, de fato, conquistar o seu lugar. E existe uma última fraqueza, talvez a mais profunda de todas, porque ela mexe direto na identidade masculina. A autoestima de um homem, na maior parte das vezes, foi construída em cima do reflexo que ele recebe de quem está ao lado dele. Quando uma mulher admira, valoriza, entrega atenção incondicional, isso alimenta o ego dele de um jeito quase invisível. Ele se sente maior por causa do brilho dela. Mas quando esse reflexo desaparece, não porque você ficou fria, mas porque você voltou a brilhar para você mesma, ele sente uma falta que não sabe explicar. Não é sobre puni-lo, não é sobre fingir indiferença, é sobre parar de doar para fora aquilo que deveria primeiro alimentar você por dentro. Porque existe uma verdade dura, mas libertadora. Se você entrega tudo sem receber nada de volta, você ensina, sem querer, que o seu valor não custa nada. E ninguém cuida daquilo que acredita que nunca vai perder. Agora eu preciso te fazer a pergunta que realmente importa, e ela não é sobre ele. Por que você aceitou tão pouco durante tanto tempo quando sempre mereceu tanto mais? Talvez a resposta esteja numa infância em que você aprendeu que amor se conquista sendo boazinha, sendo discreta, sendo fácil de lidar. Talvez esteja num casamento antigo, numa mãe que também se anulou, numa cultura inteira que ensinou as mulheres brasileiras a se dissolverem dentro da família, da casa, do cuidado com todo mundo, menos com elas mesmas. E é aqui que a história vira. O que antes parecia fraqueza sua, precisar de atenção, sentir falta, querer ser vista, na verdade nunca foi fraqueza nenhuma. Era só um pedido legítimo que durante anos foi respondido com silêncio e que você, por sobrevivência, aprendeu a calar. O que parecia solidão agora pode virar escolha. A mesma mulher que passava noites esperando uma mensagem pode ser a mulher que aprende a preencher essas noites com a própria companhia e descobre ali uma paz que nenhum homem nunca conseguiu dar. E o que parecia errado, ter tanta vontade de ser amada, na verdade sempre foi certo. O erro nunca foi o seu desejo. O erro foi entregar esse desejo para quem não sabia cuidar dele. Se este vídeo tocou alguma coisa dentro de você, não peço que você se inscreva por impulso, nem que corra para clicar em nada. Peço só uma coisa: compartilhe com uma mulher que precisa ouvir isso hoje. Não porque ela está fraca, mas porque às vezes alguém só precisa escutar em voz alta aquilo que já sabia no fundo há muito tempo. Porque a mulher que entende o próprio valor nunca mais precisa implorar por um lugar que já era dela por direito. Ela só precisa lembrar disso e voltar para casa, dentro de si mesma.